Bom dia! E hoje com o estudo bíblico venho trazer para vocês uma história, seja ser uma história magnânima mesmo, que se encontra no livro de Daniel, do capítulo 2. Essa história é de 1 a 49. Fala de Daniel e as suas, os seus poderes. Daniel em inglês. Aqui Daniel ainda era príncipe, quando ele relata muito bem, príncipe da Inglaterra. Então, Daniel estava ali em Israel e também estava contemplando já ali nos templos sagrados, proferindo justiça com louvores, com cântico e com música. Eu vou contar assim, ler para vocês o começo dessa história e fazer assim a narrativa, o contexto dessa história maravilhosa que é sim do mestre, o senhor mestre Magu, que era chamado Daniel também. Tem o desenho animado Mestre Magu? Então, já era desde aquela época sobre a vida de Daniel, que era o mestre Magu, como o próprio texto relata que ele era o mestre Magu. Eu vou contar aqui para vocês, vou ler para vocês aqui. O decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. E no segundo ano do rei de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Bom, quando seria a família de Mardoqueu, né, dos judeus, estava ali no templo sagrado e tinha aquela intimidade. Já ouvia falar da fama de Daniel, né, porque o pai tinha jogado ele na cova de leão, menos de 12, 13 anos. Então, aqui Daniel tinha uns 19 anos, Daniel estava onde nos templos sagrados. Daniel era o quê? Músico, cantor, profeta do Alporão, forte sentinela. Então, Daniel jogava cartas também, carta de tarô, proferia justiça, que lá nos templos sagrados fazia tudo isso. Templo e sagrado. Essa pronúncia a gente tem que falar devagar. Então, templos sagrados já faziam isso, né? Já jogavam cartas, búzios também, feitiços. Tinham os egípcios. É igual assim, que chega lá no templo sagrado, tem várias salas. E ali eles realmente buscaram poder, falava poder dimensional da Terra, o que seria bom, o que não seria bom, que seria o que? O rotário do remanescente estava lá onde? Nos templos sagrados. Então eles faziam tudo mesmo. Faziam tudo mesmo. Cada um tinha essa experiência, e Daniel, ele era isso, né? Conectado assim, como falava bruxo, mas não era no sentido mal, mas ele era conhecido como o mestre Magu, o senhor da ciência, que para os egípcios falava teologia da ciência. Até para os próprios reitores da faculdade fala ciência da teologia, que abrange tudo isso: bruxaria, feitiçaria, cartomância, ciências tecnológicas de alimentos e profecias e proféticas, porque a própria Bíblia relata isso. Então, não, quem é teólogo, mestre, rabino, sabe que não pode fugir disso, porque está contido aqui na Bíblia. E Daniel estava ali, claro, para prestar serviço, sim, para Deus, mas os judeus correram atrás de Daniel. Daniel, você pode me ajudar? Claro, ele entrar numa sala, olha, aconteceu isso, às vezes eu tenho esse relâmpago, esse sonho, me vem na mente um helicóptero caindo, uma estatueta de ouro que está ganhando, outra estatueta de barro, parece um índio. Então ele começou a relatar tudo aquilo que ele estava vendo, né? O que você está vendo? Daniel começou a escrever, né? E ali orou a Deus, e Deus falou assim: olha, vocês vão para duas nascentes de terra. Uma, você vai ganhar uma estatueta de ouro e a outra uma estatueta de barro. Devido à sua beleza, vocês desenvolver arcote. Aí arcote é astro mesmo, né? Astro de Hollywood, astro aqui do Brasil, de filmes. E lá nos templos sagrados existia a Fox, Fox Empreendimentos. Eles faziam desenho, filme e vídeos também com música contemporânea árabe, né? Então, Daniel estava ali, enquanto o texto relata sobre música. Daniel escrevia em aramaico, em hebraico. Então, Daniel era escritor de música dos templos sagrados, das própriras músicas árabes, em inglês. Então, quando ali Daniel estava ali,
e fez a interpretação que eles poderiam cair de helicóptero. O texto é bem claro, poderia bater de carro. Aí os judeus, nossa, meu Deus, devido à sua beleza. Ele falou, não, nós passamos por dificuldade, tanto as mulheres judeus e os homens também, devido às suas belezas, e as pessoas às vezes não querer um limite, afastar, querer às vezes tocar. Isso acontece muito quem é astro, né? Quem é da mídia, muito. Então, Daniel tinha revelado tudo a ele, o que Deus estava falando para ele. Ele disse, nossa, Daniel, realmente é verdade. Nós temos passado por essa dificuldade, né? Estamos pensando em montar uma empresa de helicóptero, que aí eles não tinham naquela época. Tinha muito, era os franceses. Lá na Arábia Saudita já tinham os projetos dos helicópteros e os italianos também dominavam muito os helicópteros. E o próprio Brasil também já tinha helicóptero. Então ali foi talvez a formação da Aerolines, né, que é da família do Mardoqueu, de Esther, a montar a empresa de avião, a empresa de carro, de moto, para a própria segurança deles, e ali eles começaram realmente a montar essa empresa. Tanto que lá nos templos sagrados era que também eles filmavam quem entrava na sala, porque ali estava falando de negócio. Aí ele estava aí sabia que os judeus estavam devendo que aos donos do templo sagrado, a família de Hussein, porque Daniel revelou para eles o que eles teriam que fazer. E ali eles filmavam e depois chamavam ele para a sala, era seu coach, né? Ali Daniel era o coach empresarial. Aí eles tinham que pagar também nos templos sagrados o que Deus tinha revelado que eles queriam, que seria bom para eles montar. E tanto que eles montaram a Aerolines, a Yamaha, Lancha, tudo devido à empresa de carro. Hoje eles têm a Nissan aqui no Brasil, né? Então, eles montaram essa empresa devido a Deus estava falando, e eles, não, vou fazer esse empreendedorismo. E ali era filmado quando eles entravam na sala, nos templos sagrados, lá na Arábia Saudita, da família de Hussein. Então, eles pagavam em cash mesmo, em dólar, pela ação de coach, né? Ação empresarial, ação executiva. Então, Daniel era o quê? Um executivo que trabalhava para o quê? Para os templos sagrados. Não era um funcionário, mas ele solicitou. Tanto aqui que o judeu solicitou a presença de quê? De Daniel. Então, Daniel revelou, fez tudo. Seria que o rotário do remanescente. Então, claro que Daniel ganhava fortuna, o templo sagrado também era ação empresarial e ele se manifestava assim a obra de Deus. Então, essa história é uma história muito incrível, profética, que as pessoas procuravam os templos sagrados, né, para fazer tudo aquilo que eles podiam ter de Deus e o benefício de Deus, e assim eles ganhavam fortuna, ficavam ricos e glorificava assim o nome de Deus, tanto que Daniel dava louvores para Deus, os judeus davam louvores para Deus, se protegiam mais devido a ele ser acode, astro. Sabia que isso acontece não só com os judeus, mas com todas as pessoas que se propõem a ser artista, né? Astro ou muito rico, tem esse problema quando a gente está em comissão de frente, né? Igual eu aqui, comissão de tem que orar. Falar assim, Joana, você ora muito. Eu oro muito mais, né? A beleza, a sabedoria, esse também é uma dádiva de Deus. Então, claro que eu exerço também minha função de arcode. Eu oro a Deus por ser arcode, para poder ter mais a beleza, sabedoria e intelecto, a ciência proveniente de Deus. Eu faço a ação do rotário do remanescente. Então aqui Deus estava alertando para os judeus e usou quem? Daniel seria o mestre Magu. Então Daniel, no que? Um mestre, um senhor, um forte sentinela, é um príncipe, né, cheio de sabedoria, que ele era um executivo, um coach empresarial nos templos sagrados lá na Arábia Saudita. Um beijo, um bom dia, espero que tenham gostado dessa história de 1 a 49. Vai falar de uma história profética sobre os judeus correram atrás de Daniel em inglês para poder buscar, né, a salvação divina, sim, em primeiro lugar de Deus, mais da sabedoria do forte sentinela Daniel. Tchau, um bom dia para vocês.